tarde, todas e todos. Hoje é um dia de muita alegria para nós da UFSCar. Nós somos a única universidade federal especializada em saúde e todos os nossos cursos são de excelência. Há algum tempo que nós temos um sonho: abraçar a conexão entre saúde e humanidade, compaixão e colaboração para construir uma trajetória ainda mais excelente. Queremos que cada ser humano que aqui se forma tenha excelência técnica, mas também um olhar profundamente humano e a consciência de que está conectado com o seu paciente, com a saúde da população, com o que acontece no país, com o meio ambiente, enfim, com tudo que nos cerca. A monja fala sobre isso em seu livro Zen para Distraídos. A caminhada espiritual não exclui a vida cotidiana, a profissão. Ao contrário, ela tem que se manifestar em tudo o que fazemos. Aquele que faz o bem e dá o seu melhor, inevitavelmente terá resultados benéficos. Portanto, é usar a sua especialidade, a sua espiritualidade na sua vida. Não separe. Nós também achamos que, em um mundo tão polarizado e cheio de discursos de ódio, a universidade pode ser um contraponto saudável, mostrando que diferentes opiniões podem conviver. Afinal, a academia deveria ser sempre um espaço seguro para que possamos discordar. Na ciência, nós avançamos discordando, questionando e mudando de ideia. O que não pode ter espaço na universidade? Preconceito, discriminação, pensamento pequeno. Assim, pensamos nesse grande projeto guarda-chuva, o Unidiversidade. Um projeto que trouxesse pessoas incríveis para falar de cultura de paz, de direitos humanos, de conexão, de saúde integral. Grupos de trabalho que ajudem a construir uma universidade antidiscriminação, antirracista, inclusiva e colaborativa. Por isso, dentro desse sonho grandão, também aconteceu um sonho literal. Depois de um dia bem difícil, a Isa, nossa chefe de gabinete, acabou sonhando com a monja Cohen. Quando ela acordou e chegou à reitoria, escreveu um e-mail e imaginou que seria muito difícil esse sonho virar realidade. Ela até sugeriu uma data, pois não é que a monja respondeu e a primeira data já deu certo? Olhem só o tamanho do nosso privilégio. A monja Cohen é uma pessoa muito ocupada. A nossa gratidão é imensa por termos a oportunidade de ouvi-la aqui na UFSCar. Ela foi ordenada monja em 1983 e é a primeira mulher a assumir a presidência da Federação de Seitas Budistas no Brasil. É missionária oficial da tradição Soto Shu do Zen Budismo e Primaz, fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil, após ter vivido 12 anos no Japão. Participa de diversas atividades públicas, incluindo encontros interreligiosos, buscando promover sempre o princípio da não violência ativa e da cultura da paz. Autora dos livros Viva Zen, Sempre Zen, Palavras do Dharma, A Sabedoria da Transformação, 108 Contos e Parábolas Orientais, O Monge e o Touro e o Sofrimento Opcional. E agora a monja e o professor também, que foi recém-lançado. Então, é com muita gratidão que nós recebemos a monja Cohen aqui e todos os seus discípulos, e agradecemos muito por essa oportunidade. Muito obrigada. Eu gosto de começar nosso encontro fazendo um momento de respiração consciente. Então, nós vamos nos sentar da metade para frente na cadeira, pés em paralelo no chão. Nós podemos mover um pouquinho o tronco da esquerda para a direita para encontrar o eixo de equilíbrio. O corpo naturalmente passa, fica no centro como um pêndulo e como se houvesse um fio de prumo que puxasse aqui do cucuruto da cabeça para o céu. Estamos sentados nos isquios, os ossos debaixo da bacia. Alongamos a coluna. Alongar não é tensionar, é ao contrário. Há um relaxamento e, portanto, um alongamento. E a cervical, que é chamada também a parte nobre do nosso corpo, que segura a cabeça, que é tão pesada, de 5 a 6 quilos, nós vamos encaixar o crânio, vamos pensar nos ossos, o crânio na cervical. Imediatamente o queixo fica paralelo ao chão. Então, nós vamos começar a trabalhar com uma postura física. Para mim, corpo e mente são uma unidade e não uma dualidade. Trabalhamos com os dois juntos. Então, eu começo a trabalhar com uma postura, os ombros um pouquinho para trás e para baixo, abre o peito e faz com que o diafragma possa trabalhar melhor, ou seja, vamos respirar melhor e oxigenar melhor todo o nosso corpo, inclusive o nosso cérebro.
Então, as mãos, se vocês quiserem, nós temos uma posição que chama mudra. Mudra é posição de mãos do cosmos. É fazer uma forma elíptica. A mão direita embaixo, a esquerda em cima, a articulação se sobrepõe à articulação e os polegares se tocam bem de leve, fazendo esta forma elíptica, que são dos dedos indicadores e os polegares. E os dedos mínimos ficam contra o seu abdômen, 4 dedos abaixo do umbigo, é proporcional ao corpo de cada um de nós. E as mãos, como estamos sentados, pode deixar que elas pousem o seu colo. Pode ir juntando o polegar. Agora. Estou de olho em vocês. Você está encostado lá porque você está... Bom, não se encoste. A ideia é para a gente não se encostar na vida. A gente não se encosta na vida, fica assim. É não encostar. O ser humano, quando nós não temos nenhuma deficiência, nós temos a capacidade de estarmos erectos, que é uma das melhores posturas para nós humanos. Quer seja sentado num computador, quer seja entrevistando um paciente, seja o que for que estamos fazendo, se a gente tiver a coluna erecta, a cabeça encaixada e a respiração consciente, nós vamos ter mais discernimento correto. Então, agora nós vamos trabalhar com essa respiração consciente. Nós permitimos que o ar entre sem interferir. A inspiração é passiva, o ar apenas entra. Uma pequenina pausa e vamos soltar pela boca bem devagar, abrindo a glote, fazendo um som. Então, de novo, inspiramos. A expiração é ativa. E nós vamos procurar esvaziar o máximo possível nossos pulmões, de maneira que no final da expiração, você sente uma pequena contração no baixo abdômen. Lembrando que todo o nosso corpo respira, a impressão é mais aqui nos pulmões, mas todo ele está respirando. Então, de novo, vamos lá, inspiramos pelas narinas e solta pela boca. Uma última vez. Inspiramos. Fechamos os lábios e vamos colocar a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. Toca de leve. Ou seja, você tem consciência de como estão seus pés, pernas, quadril, tronco, braços, mãos e língua. E agora você põe consciência disso nos olhos. Eles ficam pousados à sua frente num ângulo de 45 graus. Nós não cerramos os olhos, eles ficam entreabertos. E vamos observar como estamos respirando nesta posição. Observe a diferença de temperatura do ar que entra e o ar que sai pelas narinas. Entra um ar um pouco mais fresco, não é? E sai um ar um pouco mais quente. Observamos a expansão da caixa torácica e a sua contração em cada inspiração e expiração. Sinta o seu corpo. Ouvimos todos os sons. E ouvimos o silêncio. Percebemos em nosso corpo o tato, os tecidos, as roupas que cobrem a nossa pele, o nosso corpo, e até a textura dessas roupas e calçados. E as partes descobertas, há uma diferença. Sentimos odores, fragrâncias. E observamos a nossa mente. Se há pensamentos ou não pensamentos. A mente observa a própria mente. Se há pensamentos, observe. Se eles são branco, preto ou coloridos. Se você pensa palavras,
imagens, memórias, sensações, percepções, conexões neurais, incessantemente acontecendo. E temos vários níveis de consciência. A consciência daquilo que entra pelos órgãos dos sentidos, a consciência que gerencia tudo isto, uma consciência como que leva informações para uma grande memória, uma grande nuvem, né? Que também está em movimento o tempo todo, e de lá traz de volta a sua resposta ao mundo. Tudo isso acontece em milésimos de segundos, incessantemente. Voltamos a atenção ao nosso corpo, à nossa postura, a respiração nas narinas, e podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos. Sempre agradecemos a toda a vida do céu e da terra, que torna possível estarmos aqui agora. Inúmeras causas e condições. Nós falamos de causas e condições próximas. A Isadora, que é muito aflita, sonhou comigo. É verdade, ela sonhou, não é que sonhou assim. Sonhou, dormiu e sonhou. Eu apareci no sonho dela, coitadinha. Que susto, né? Essa monja está fazendo aqui no meu inconsciente, vindo aqui me cutucar, o que é isto? E resolveu telefonar lá para o templo, e as causas e condições foram favoráveis para que eu pudesse estar aqui hoje. Mas eu só estou aqui hoje porque eu nasci. E porque eu nasci, eu tive pai e mãe, dos quais tiveram pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Teria uma multidão lá atrás, tem menos gente. Nós pertencemos a uma família biológica, vocês estudam isto, que é a família humana. Não somos iguais, mas semelhantes. E somos capazes de reconhecer uns nos outros alegria, tristeza, bem-estar, mal-estar, e vocês que são especialistas, doenças. Eu não reconheço, vocês reconhecem. Se é a doença do fígado, do coração, de onde está, o que não está funcionando muito bem, que é revelado quando você olha para alguém. Não quando você pede exame para alguém. Aí nós vamos falar de coisas que eu questiono um pouco. Podemos pedir exames para confirmar alguma coisa que eu vi, alguma coisa que eu suspeitei. Mas não eu peço o exame primeiro e depois eu vou suspeitar de alguma coisa. Primeiro eu olho para um ser humano, porque é um ser humano como eu, que gosta de ser visto, que gosta de ser sentido. Eu já tive médicos no meu passado, tão bonitinhos, eles não olharam para mim. Eu entrei na sala de consulta, estavam de cabeça baixa, tão lindinhos. Falaram, faça esses exames. Aí eu fiz esses exames. Eu abro os exames, sabe? Esse médico foi furioso comigo. Como que a senhora abriu o exame que eu pedi? Eu falei, é meu corpo, é minha vida. Que desrespeito. Aí ele olhou para mim, porque eu o havia desrespeitado, vendo o resultado do meu exame tão bonitinho. Uma outra, eu voltei com o meu resultado de exame, ela disse assim, a senhora tem miomas, vamos operar dia tal. Eu falei, como? Não, já marquei a cirurgia. Quando eu saí, a senhora que estava lá na sala de espera, uma japonesa, disse assim para mim, é ótimo, o marido dela é um anestesista. O casal é uma gracinha. Todas as mulheres que passavam por lá faziam todas as cirurgias que eles gostavam de fazer. Minha irmã é médica, minha irmã é reumatologista, foi professora da Santa Casa durante muitos anos, se aposentou agora esse ano. E eu liguei para ela, né, eu fazia a cirurgia, ela não gosta de consultar parentes. Vocês são assim? Não. A minha irmã diz, parentes não, vocês vão no outro médico. Mas eu liguei para ela, escute, ela falou assim, tem sangramento? Não, então não vai fazer nada. Não precisa fazer, entra na menopausa, isso acaba, pode deixar, fique quieta. Não é necessário. Aí sai toda alegrinha que não precisava fazer a cirurgia daquela senhora que não havia visto o meu rosto, que ela não olhou nem um momento para mim. Isso é muito doloroso, não é? Vocês conversam com pessoas sem falar com elas, olhar para elas? Conversam? Às vezes a gente agora está ficando meio viciado nos celulares, né? A gente está falando com alguém e está ficando no celular.
Eu tenho um genro, ele é de São Leopoldo, ele é bravinho. Gaúcho é gente brava, né? A vizinha foi lá visitar, está conversando com ele, pegou o celular. Para quê, coitada? Levou uma bronca que não tem ido mais lá na casa. Porque disse assim, ninguém que diz respeito vir na minha casa me visitar e ficar no celular, e eu falando com você, dizendo, Então, são coisas que nós vamos fazendo e vamos achando que é natural. A gente vai perdendo a capacidade do diálogo, do encontro, que é uma coisa tão bonita, de podermos nos olhar, de conversar. E vocês sabem que isso leva segundos. Porque as pessoas acham que não, eu estou com pressa. E porque eu estou fazendo as coisas muito rápido, eu tenho que atender tantos pacientes, que eu tenho que ser tão rápido que eu não posso olhar para ele. É o contrário. Se você olhar, você vai saber tanto mais. Você vai ter uma capacidade muito mais rápida de diagnóstico. Vou falar de outra doença minha. Eu tive herpes zoster, conhecem? Herpes zoster é bonitinha. Deu aqui no trigêmeo. Eu de manhã cedo tinha brincado com o cachorrinho. E o cachorrinho tinha passado a patinha aqui. Foi correndo no hospital famoso de São Paulo. Cheguei lá, o médico disse assim, conjuntivite. E me deu uma lista de remedinhos para tomar. Nesses casos, eu ligo para minha irmã. Ela não dá consulta, mas eu ligo para ela. Ela falou assim, mande uma foto. Ela viu a foto, estava começando, só tinha uns pontinhos vermelhos. Ela disse, zoster. Por sorte, eu tinha uma menina que é médica, infectologista, que estava fazendo meditação comigo. Chamei, ela disse, é zoster mesmo. Era conjuntivite. Mas sabe quem era o plantonista? Ele trabalhava com outra coisa. Ele trabalhava com cirurgias neurológicas. Ele estava dando plantão de atendimento, sem ter muita noção do que ele fazia. Que pena, não é? A minha irmã queria que eu fizesse uma queixa na associação médica. Eu falei, não sei se eu vou fazer uma queixa. Eu acho que eu vou dizer para ele que ele errou. É mais importante que ele perceba, porque são pequenos erros assim, que como é que a gente convive com isto? E vocês vão falhar, e se já não falharam, vão falhar muitas vezes. E vão morrer pacientes seus. E vocês vão ficar com muito peso. Eu errei. Principalmente se eu for parente é pior ainda. Quando é desconhecido, tudo bem. Mas médico que tem parente, que morre de doença, que o parente não percebeu, fica passado, né? Mas temos que nos lembrar de uma coisa. Primeiro, tudo que nasce morre. E que todos nós vamos morrer. Mas como é que nós minimizamos o sofrimento desses breves períodos da existência, que é desde o que nós podemos chamar de nascimento, se embora a existência não começa no nascimento. Ela começou na gestação. Ela começou no momento em que o óvulo foi fecundado, mas esse óvulo já não estava aí, e já não vem de gerações e gerações, assim como esse espermatozoide. Há uns 2 anos atrás, um fotógrafo inglês viajou pelo Brasil todo, que ele queria fotografar o DNA brasileiro. Fotografou inúmeras pessoas. Eu fui uma delas. Norte a sul, leste a oeste, todas as etnias. Tirou com cotonete um pouquinho de DNA, mandou para os Estados Unidos e voltou a resposta. Há 5, 6 mil anos atrás, o meu DNA estava no norte da África. Eu sou africana, vocês não percebem, né? Mas sou. Sou um pouco judia e um pouco árabe também, além de negra. E nós, que viemos da Europa para as Américas, todos nós estávamos lá, não era só eu. E de lá nós fomos para a Europa. Na Europa eu tenho 1% de sangue, de DNA sueco. Não é interessante? Não parece, né? Meus loirinhos cabelos, é que vocês não veem, eles não são loiros. Da Suécia, parte desse meu DNA foi para a América do Norte. E se misturou com indígenas norte-americanos, que desceram para a América do Sul para virar indígenas sul-americanos. O DNA que circula nesta criatura aqui, ele tem quase que todas as etnias do planeta. Porque os asiáticos teriam vindo para as Américas para formar a população indígena.
Então, eu tenho asiáticos, tenho europeus, tenho africanos, e tudo isso sou eu. E quando nós nos percebemos assim, nós vamos cuidar de cada pessoa com muito respeito, porque é um aspecto meu. Somos diferentes. Dizem que japonês tem um intestino diferente. Eu não sei se é mais comprido ou mais curto. Mas temos diferença, claro. Conforme nós fomos nos adaptando a áreas diferentes do planeta, não somos iguais. Tem doenças muito específicas, né? Da população negra, que não afeta tanto. Agora, temos talassenia, né? Que vai pegar quem é mediterrâneo. Eu tive um aluno que teve talassenia, que nasceu com talassenia. Sofreu a vida inteira, morreu com 55 anos de idade, se tornou monge antes disso. Era diabético também, fez parte do quê? Da direção da sociedade de diabetes. O que ele fez com a sua doença? O que ele fez com a sua condição? Ele foi estudar e colocar-se à disposição da ciência para que melhorasse para os outros. Ele não ficou chorando, se lamentando, coitadinho de mim, o que aconteceu comigo, Deus está me castigando, é uma provocação do universo para mim. Não, as doenças acontecem. Antigamente falava-se, por exemplo, que algumas doenças eram questões kármicas. Já ouviram falar nisso? Que a pessoa cometeu um crime no passado, por isso tem epilepsia? Vocês nunca ouviram? Na minha infância falava-se muito. Que a epilepsia era resultado da pessoa ter sido um criminoso, um assassino em vida anterior. Isso é um horror. Não admita um pensamento discriminatório e preconceituoso como esse. Doença existe. Não está pagando pecado nenhum. O que você faz com a condição que chega até você? E cabe a quem cuida dos pacientes fazê-los perceber isso. A doença é natural, acontece, genética adquirida, tudo bem. Como é que nós vamos cuidar? E não ficar se lastimando. A minha aluna teve uma trombose, foi internada no Hospital das Clínicas em São Paulo. Que maravilha! Ela chamava as enfermeiras e os médicos de anjinhos. Eu venho de uma geração em que, quando eu era bem jovenzinha, se tivesse qualquer doença, e os médicos diziam que não explicavam nada para os tigrões. Já viram? Não, vocês não ouviram. Vocês são uma geração, isso que já melhorou muito. Não vamos explicar para os tigrões, quer dizer, para os burros, para os ignorantes, para aqueles incapazes de compreender a sua condição, não vamos explicar para eles nada. Você toma esse remédio, vai embora e não me amola. Eu entrei lá com a minha aluna, que é paciente, já fiquei imaginando, vamos nos tratar desse jeito, né? E eu lá para o médico, mas o que ela tem, o senhor? Diga para mim. Ele disse, calma, monja, nós vamos explicar tudo para a senhora. Nós mudamos. Hoje em dia a gente conta para o paciente o que está acontecendo. A gente olha para o paciente, a gente conversa, a gente explica. E explica de maneira que possa entender, cada um no seu nível, na sua condição. Mas nós não escondemos mais nada. Nós acreditamos que o paciente tem que saber o que está acontecendo, porque ele vai ajudar no processo da cura. Falei, que bonito. Fiquei tão contente. E ela me dizia que no quarto dela, é um quarto coletivo, tinha uma senhora que era muito religiosa, de um grupo evangélico. E quando a enfermeira vinha e queria dar o remédio, ela não queria tomar, porque Jesus ia curá-la. Vocês não têm, às vezes, uma dificuldade assim? Não pode fazer transfusão de sangue, depende da religião, do grupo que está envolvido. E a gente reconhecer que está certo, essa pessoa tem essa religião, esse pensamento, como é que a gente vai fazer para curá-la? E essa minha aluna, que é uma monja, ficava dizendo para ela, não, Jesus está te curando na mãozinha da enfermeira. Ele veio disfarçado de enfermeira hoje. Aceite o remedinho, não brigue com Jesus. Então, meios expedientes para fazer com que a pessoa possa aceitar o tratamento e a cura. Não é dizer, toma aí que você tem que tomar, não. Eu fiquei muito contente quando eu tive o Zoster, que eu fiquei no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. E eu fui muito bem tratada. E as pessoas disseram, porque a senhora é monja, todo mundo te conhece, então trataram bem. Não é, não. Quando eu saí do hospital, estou andando na rua, e tem um morador de rua que eu já conheço há muitos anos, e ele vira para mim, onde é que a senhora estava? A senhora sumiu. Eu falo, estava lá no Emílio Ribas. É legal lá, né?
Eu também já tive, é tão bom. A gente come 5 vezes por dia, uma comida deliciosa, tão bem tratado. E é verdade. É verdade, ninguém gosta de ficar doente. Quando a gente está doente, a gente está fragilizado, precisa de carinho, precisa de apoio. Tinha uma médica japonesa tão bonitinha, ela era pequenininha, a luva ficava enorme no dedo dela. E ela vinha ver os olhos, né? Se a córnea não tinha sido prejudicada, ela vinha com aquele dedinho assim, olha para o meu dedinho, ver aquela luvinha. Era tão bonitinho, né? Então você começa a perceber que quando alguém olha para você, alguém cuida de você, você se cura mais rápido, é gostoso, faz quentinho. Já está passando por uma situação tão difícil. Uma época eu fiz voluntariado, e a única coisa que dizem para os voluntários é isso: não encoste na cama do paciente. Tudo que ele tem como identidade própria é sua cama. Não sente na cama, não pegue na cama, não deixa único espaço de privacidade. Eu nunca pensei nisso, né? O espaço de privacidade de um paciente é o leito. Porque o resto ele está sempre em contato com os médicos, com as enfermeiras, com os atendentes, né? Está sempre com outras pessoas interferindo no seu corpo. E nem todos estamos preparados para isso. Então, como que olhar para alguém, cuidar de alguém, cuidar do corpo é cuidar da mente, é cuidar do coração. Não tem um coração separado. Eu não sei se vocês sabem, me contaram isto, que na Holanda, quando vão fazer seguro-saúde, eles perguntam para a pessoa se ela medita. E quem medita paga menos. Porque dizem que quem medita tem um pré e pós-operatório mais rápido. Está mais consciente do seu processo de cura e, portanto, está facilitando o processo de cura. Agora, tem uns que querem morrer, não é? Não querem viver. Então, eles não vão facilitar. Eles vão se suicidar na sua frente. Você vai deixar? Quando você percebe que alguém está fazendo uma tentativa de suicídio, não é que já chegou no hospital com tentativa de suicídio, mas que se recusa a curar. Tem uma história interessante de um professor de yoga que eu gosto muito, Hermógenes, foi um dos pioneiros no yoga no Brasil, morreu há uns 3 anos atrás, com 98 anos, uma pessoa muito linda, e ele dizia que uma vez ele estava como voluntário num hospital, e tinha uma irmã católica, e ela tinha sido dado alta para ela, tinha se curado, e na manhã seguinte era para ir embora. Na noite que antecedia a sua saída do hospital, teve uma piora que ninguém sabia por quê, o que aconteceu com ela. Então chamaram o professor Hermógenes para conversar com a irmã. E ele chegou para ela e disse assim: irmã, a senhora conhece o Padre Nosso? A senhora reza o Padre Nosso? Eu disse: rezo todos os dias, até várias vezes. Ela disse assim: eu quero que a senhora repita apenas uma frase: que seja feita a vossa vontade. Não é a sua vontade, mas a vontade de Deus. A senhora não acredita em Deus? Então deixa que Deus opere na senhora a sua vontade. E no dia seguinte ela teve alta. Ela precisava de um olhar. Ela precisava de alguém que dissesse, sei lá, se ela não queria voltar para o convento, né? A gente não sabe como é que é a vida em convento. Vida religiosa é bonitinha, tem competição, tem um querendo puxar o tapete do outro, tem um querendo dizer que sabe mais que o outro, tem, é ser humano. Quando eu cheguei no mosteiro, a minha superiora falou assim: você pensa que aqui são todos seres iluminados? Aqui tem um monte de ser humano. O que é a vida no mosteiro? A gente põe como se fossem pedrinhas dentro de uma jarra, fecha a jarra e sacode. E vai bater uma ponta na outra, até que você não tenha mais pontas. Porque quando você não tiver mais pontas, você não fere nem é ferido. Quando a gente consegue fazer com que o nosso eu, que o Freud vai chamar de ego, deixar ele quieto ali do lado, dá-lhe uma tarefa. A gente na meditação dá uma tarefa para o ego. Fala assim: conte as respirações. De 1 a 10, ele fica distraído. Ele fica contando 1, 2, 3, 4. Aí você pode ir onde você quiser, porque senão ele fica te controlando. O ego é uma atrapalhaçãozinha. Ele é maravilhoso, ninguém vive sem ego, ninguém tem que matar ego. Isso é outra loucura, né? Tem gente que fala, o budismo fala que tem que matar o ego. Não, não mate.
Ele é importantíssimo para a sua sobrevivência. Mas como que você convive de não ser o que nós vamos chamar egóico? Em japonês a gente fala wagamama. Eu quero isso, eu quero aquilo. Está sempre no eu. Põe esse euzinho um pouco de lado, deixa ele um pouco quieto. Será que aquilo que eu estou fazendo está sendo benéfico para todos nós? Eu questiono um pouco as faculdades de medicina. Eu tenho alunos que são médicos, que faziam a faculdade, que agora já se formaram, e me contavam coisas muito feias. Feias assim, que iam fazer anamnese dormindo, porque punham eles nos plantões absurdos, que inventaram que médico não estamos em época de guerra nem nada. Época de guerra está certo, né? Mas não é época de guerra, tem médico suficiente, o plantão pode ser mais curto e a pessoa que durma, né? Então, sem dormir fazendo anamnese, não sabia se perguntou ou não perguntou. Se escreveu ou não escreveu no papel, errado, né? Aí comia hot dog ou batata frita. Ora, se nós estamos cuidando de saúde, essa saúde tem que começar no saquinho de pele, esse aqui meu. E eu tenho que estar no bom estado de saúde, de equilíbrio, para poder cuidar de pessoas. Eu tenho que estar desperta e meu cérebro tem que estar funcionando bem para eu poder fazer uma boa anamnese. Mas se eu estou dormindo, se eu estou com fome e se eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu vou falhar. Eu vou falhar. Então, eu sugiro que aqueles que trabalham com as universidades de medicina reflitam um pouco quem somos nós hoje, seres humanos do século XXI, a nossa capacidade de resistência física e de resistência à dor, que é muito diferente das pessoas do passado, para saber como é que nós vamos criar uma equipe médica saudável. Porque só seres saudáveis podem cuidar de outros seres. Mas e se eu tenho problemas, que às vezes podem não estar aparecendo no físico, mas estão no meu processo mental e psiquiátrico psicológico? Aí tem uma história antiga também, da época em que nenhuma forma de câncer tinha cura, e havia este médico, que era um médico especializado em oncologia, e ele era uma peste. Ninguém gostava dele no hospital, todos tinham feito uma reunião da diretoria, dos médicos, da enfermagem, vamos mandar fulano embora, ele é insuportável. Ele briga com todo mundo, é mal-humorado, é grosseiro, ninguém aguenta o médico. Eles estavam terminando a reunião para decidir que ele ia ser expulso do hospital por um comportamento absolutamente inapropriado para um ser humano com outros seres humanos, quando no fundo da sala uma enfermeira levanta a mão e diz assim, eu queria dizer uma coisa. Eu vejo o doutor entrar todos os dias. Ele entra até retinho assim. Aí ele visita o primeiro grupo de pacientes. Ele já sai um pouco murcho. Aí ele visita o segundo, ele sai mais murcho. No terceiro ele está acabado. Aí ele começa a ficar bravo com todo mundo. Ele não sabe lidar com a dor. Ele se acha, ou se achava e gostaria de ser, um super-homem. Um grande curador. Achava provavelmente no seu processo de entrar para a faculdade de medicina e de se tornar médico, que ele ia curar todos os seres, e que ia ser maravilhoso. E ele ia vendo que muitos deles não tinham cura, que estavam só piorando, ele ia ficando triste. E a tristeza, que ele não sabia lidar com ela, tornava-se irritação e briga com quem chegasse perto. E ele foi fazer um tratamento de como aprender a lidar com a dor e com o sofrimento. Vocês lidam com muita dor e sofrimento, mas não podem carregar a dor e sofrimento nas suas costas, mas também colocar uma armadura e dizer, não estou sentindo nada, é falso, porque você sente. Porque uma das características do ser humano é empatia. Empatia é sentir o que o outro está sentindo. Identifica-se com o outro. Não é alguém separado de mim, é um ser humano como eu, que está passando por uma dificuldade e que eu posso fazer alguma coisa a respeito daquilo que eu tenho condições. E o que eu não tenho condições, eu também tenho que saber o meu limite. E eu não vou carregar isto nos meus ombros. Eu tenho que saber diferenciar. Como eu falei no começo, vocês sabem disso, muitos pacientes não vão se curar, muitos pacientes vão ter diagnósticos errados, muitos pacientes vão morrer. Agora, outra coisa é esta, a morte não é natural? Vocês fazem um voto da não morte, é isso? Que absurdo. Nunca vão ter sucesso. Pacientes vão morrer, e quem não é paciente também morre, e vocês também morrem, né? Então a gente sabe. Agora, o que eu encontro, por exemplo, em alguns hospitais que eu fui lá em São Paulo,
Quando a pessoa morre, as enfermeiras dizem assim, veja se não tem ninguém no corredor para sair a maca. Eu falei, por quê? Ver defunto é feio, faz mal, ou vai matar outro paciente? Defunto é defunto. Quando meu pai morreu, minha irmã, que é médica, foi lá, verificou o óbito e disse, tchau, vou embora. Agora você cuida. Tá bom, eu cuido dos mortos. Não me importa, eu cuido dos mortos. Eu rezo pelos mortos. Eu rezo pelas pessoas que morreram, para que elas tenham, que vão para a luz infinita, que a gente chama. Quando meu pai estava para morrer, a minha irmã médica começa a chorar do lado dele, né? E eu comecei a dizer, pai, você está morrendo, vá para a luz. E a minha irmã mais nova dizia, duas loucas. O coitado está morrendo, uma está dizendo, você está morrendo, está morrendo. A gente acredita no budismo que é importante que a pessoa que está morrendo saiba que está morrendo. Você vai ficar bom coisa nenhuma, você vai morrer. E morrer é legal. Morrer não é ruim, as pessoas morrem. Sabe, você está num estado que não tem jeito. Eba! Se prepare para a luz infinita. E o que eu gostei muito foi que o médico que deu o óbito não era minha irmã, ela veio um pouco depois. Ele chegou para lá e tal, deu o óbito para mim, olhou para mim e disse assim, ele está muito bem. Eu falei, que bonitinho. Vocês falam isso para os parentes dos pacientes, quando vocês verificam o óbito? Ele está bem, ele está ótimo, ele está feliz. Nossa, como isso é confortante. Sei lá se ele sabe ou não sabe, se é verdade ou mentira, o que ele viu, não viu, né? Não tenho nada com isso. Mas que gostoso alguém olhar para você e dizer, olha, seu pai morreu, ele está de boa, está ótimo. Ele está bem. E não dizer, ele morreu, tchau, vou embora. Né? Aí chega a hora bonita do taponamento. No budismo, a gente precisa estar presente no taponamento. E a gente precisa dizer para a pessoa, agora estão fazendo o taponamento. Você vai falando com o defunto. Vocês podem não acreditar em nada, mas a gente fala com o defunto também. A gente vai falando do defunto, agora é o taponamento, é isso que está acontecendo. E as enfermeiras, a senhora tem que sair do quarto. Eu falei, não, mas eu não posso sair do quarto, eu tenho que rezar. Não, a senhora tem que sair do quarto. Eu falei, nisso o telefone tocou, ai que sorte. Era minha sobrinha. Tia, o que aconteceu? Aí eu comecei a conversar com ela, elas estavam com pressa, começaram a fazer o taponamento, e eu rezava no telefone com a minha sobrinha, explicando, pai, estão te taponando, você está morto, meu filho. E aí sai escondidinho. Ninguém pode ver o morto. Imagine, antigamente, nós velávamos nas nossas casas. Nós servíamos chazinho e bolinho. Celebrávamos a morte. Com gratidão e respeito àquele ser humano que conviveu conosco. Não é um corpo que se joga assim. Não é um corpo que sai escondido. E os necrotérios é tudo um lugarzinho esquisito, né? Que é para ninguém ver. Por quê? Por quê? A morte nos faz dar valor à vida, a esse instante em que estamos vivendo. Ela nos impulsiona, não a morrer, a querer viver. E outra coisa que duas psiquiatras em Salvador me pediram. Elas começaram esse movimento que chama Setembro Amarelo. Ela disse, onde a senhora for, diga para as pessoas que não cometam suicídio. Então, estou falando para vocês, para cada um de vocês, seja qual for a circunstância da sua vida, não se mate. Não há pelo qual matar ou morrer. Nós vivemos com dores, com doenças, com saúde, com sofrimento, com decepções, e tudo passa. O Neymar sabe disso, escreveu aqui no pescoço, tudo passa. Não há nada fixo, nem nada permanente. O desespero. Eu escrevi um livro que se chama assim, O Sofrimento é Opcional. Como que o Zen pode ajudar a lidar com a depressão? Porque agora tem muitas pessoas sendo diagnosticadas com depressão. Não é uma novidade, sempre existiu, não é? Tinha outros nomes, mas sempre existiu. A gente fica triste. A gente fica decepcionado e fica triste. O mundo não é como eu imaginei que fosse. A medicina não é o que eu imaginei. Ai, que legal. Quando a minha irmã foi fazer vestibular, a minha mãe disse assim, por que, minha filha? Por que vai lidar tanto com a morte, com a doença? Tem tanta profissão boa no mundo. Mas ela insistiu. Ela insistiu. É assim.
E assim a gente faz as nossas escolhas. Só que tem gente que não tem certeza da escolha, não é? Eu achei que era bonito. Eu achei que ser médico dentro da pirâmide social está lá em cima, né? Os doutores, eba, conhecem da saúde, do corpo humano, semideuses, né? Eu quero entrar nessa elite, eu quero fazer parte dessa casta. Mas a casta cheira coisa fedida. Vê o corpo lá por dentro, que não é... Tem gente que acha lindo, né? Olha como funciona, que bonito, como para de funcionar. Tem uma aluna minha que trabalha com células, pesquisas de células oncológicas. Ela diz assim, as células de câncer são lindas, monja. A gente não gosta de falar, mas elas são tão bonitas. Você pode ver beleza em tudo, mas também tem mau cheiro, né? Teve um menino que abriu uma barriguinha, tinha tanto verme lá dentro que o pessoal não sabia nem o que fazer. Nossa, o que é isto? Outro que chega com barata caindo do corpo, né? A gente vê coisas assim que fala, nossa, como algumas pessoas são descuidadas, não foram bem tratadas, não perceberam. Quando chega já está num estado que quase não tem o que se fazer, mas ainda tem sim. Ainda tem um olhar, um mimo, um carinho, um reconhecimento que é humano. A minha professora no mosteiro no Japão, eu fiquei 12 anos no mosteiro no Japão, ela uma época foi para a Índia ajudar a Madre Teresa de Calcutá, as irmãs de Madre Teresa. E ela, então, eles têm esse hábito de pegar os pacientes na rua, as pessoas muito pobres, dar banho. E ela ficou dando banho, lavando as pessoas, homens, mulheres, tal, aqueles esqueletinhos, né? E ficou exausta, ela enxugava o suor que pingava. E uma das irmãs disse para ela, sai um pouco. Você precisa tomar um ar, você está desesperada aqui dentro, vai lá para fora. Ela então abriu a porta, tinha só uma portinha, como aquela saída ali pequenininha. Aquela porta pela manhã, as irmãs recebiam muitas doações. E era por aquela portinha que ela fazia doações aos pobres. E quando acabava as coisas de doar, fechavam a porta. Ela não sabia, viu aquela porta e saiu. E tinha uma multidão com a mãozinha gritando. Ela não entendia o que estavam falando, mas ela percebeu que queriam alguma coisa. Ela não tinha bolsa, não tinha nem um lenço, não tinha nada para dar para eles. E ela se lembrou de uma única palavra que ela sabia, que era namastê. Namastê significa o sagrado em mim, cumprimento o sagrado em você. Reconheço em você um ser sagrado, e assim o cumprimento. Ela disse que colocou as mãozinhas palma com palma, virou para eles e falou, namastê. Todos, aquela turba que gritava, pôs as mãozinhas palma com palma e disse namastê. E ela nos escreve depois sobre isso, dizendo, talvez tenha sido uma das raras vezes que uma pessoa de uma outra casta os cumprimentou com respeito. Porque esses são os párias. Esses são aqueles que a sociedade não quer ver. Vocês viram que bonito esses dias o Papa Francisco, que criou o Dia do Pobre? Ele diz, quem é cristão vê pobre, não finge que não vê. Quem é cristão olha, vê e cuida de pobre. Não é? Quantos de nós vê uma pessoa na rua, mais um. Não, você olha, está tudo bem? Será que nós podemos fazer isso? Será que nós temos estrutura emocional para cuidar? Estive com um professor de Barcelona, chamado Francesc Torralba, e ele escreve, ele tem uma tese, que ele fala sobre inteligência espiritual, que não tem a ver com espiritismo, que não tem a ver com religião. Ateus têm inteligência espiritual. É você ter é mais do que a inteligência emocional. Ela é um guarda-chuva um pouco maior. É quando nós começamos a nos perguntar, para que vivemos? O que é vida, o que é morte? O que estamos fazendo aqui? Como eu uso a minha existência? Como eu uso esse curto tempo de, 50, 100 anos? Mais de 100, pouquíssimos vivem, né? Anos efetivos de trabalho e de inserção na sociedade e no mundo, talvez sejam uns 60, uns 70 anos. Como é que você usa esse tempo? Ele diz, para que a gente tenha o que nós vamos chamar de felicidade, de não depressão, de não vontade de se matar ou de matar alguém, ele vai falar, existe um triângulo, onde uma das pontas deste triângulo se chama, será que o que eu faço
é alguma coisa que é maior do que o meu conforto e bem-estar pessoal, que hoje em dia nós estamos muito mimados, como diz o Pondé, e queremos todos ser mimadinhos o tempo todo. Será que eu faço alguma coisa que seja mais do que um bem-estar pessoal? Eu só vou ser feliz se eu tiver isso em mim. Não estou procurando só o meu bem-estar. Conheci uma vez uma menina em São Paulo, filha de um médico. Ela estava se formando em medicina e perguntaram para ela, nós estávamos almoçando juntas, eu perguntei a ela, qual vai ser a sua especialização? Disse assim, eu estou pensando, mas eu acho que eu quero ser anestesista porque eu quero estudar sociologia. Eu falei, como? Não, porque anestesista, a senhora sabe, na sala de cirurgia eu posso ficar lá estudando. Eu falei, que legal. É para isso que você quer ser anestesista, para poder estudar outra coisa? Quer dizer, não está muito certo, né? Não vou precisar fazer plantão. Quer dizer, quais as vantagens que eu vou ter quando o voto não é o contrário? O voto não é o oposto disto? Estou aqui para servir quando for chamado. Que medo, hein? Que medo. Não quero ser chamado na hora que eu estou tranquilo e gostosinho, né? Não me chame, né? Por que não? Não fez um voto. A gente tem que viver por esse voto. E o voto é isto. Eu vivo por uma coisa que é maior do que eu. Não é só meu bem-estar pessoal. A minha superiora no mosteiro não tinha a história do almoço, não atende o telefone. O telefone, na hora que tocasse no mosteiro, a gente atendia. Podia até dizer, me ligue daqui a pouco. Mas eu não vou atender porque é hora de almoço. Estou à disposição o tempo todo. Eu estou aqui para servir. É uma das coisas. Então, eu faço alguma coisa. E aquilo que eu vivo não é só para o meu bem-estar e meu conforto pessoal. O segundo é autoconhecimento e autoaceitação. Aí que entra um pouquinho do Zen, um pouquinho da meditação. É preciso se autoconhecer. Sócrates falava isso. Sócrates. Não é uma coisa japonesa, de outro país, de outra religião, que eu não tenho nada com isso. O autoconhecimento é essencial para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Se eu me conheço, até conheço quando eu estou começando a entrar em depressão. E posso fazer alguma coisa a respeito. Porque depois que eu estiver lá no buraco, vai ser mais difícil, né? Mas também eu recomendo as pessoas com depressões, vão procurar especialistas, tomem remédio. Existe, que maravilha. Eu tomo remédio para o joelho machucado e não tomo para a cabeça machucada. Ela machuca também, como tudo. E não é que vai tomar remédio o resto da vida, né? Não, vamos curar. Vamos curar. Outro aspecto que ele fala é que nós temos que dar sentido à nossa existência. O Nietzsche falava que não temos um sentido para a existência, mas que há vários sentidos que nós podemos dar à nossa existência. O sentido que a minha existência tinha com 5 anos de idade não é agora com 72. O sentido da nossa vida vai variar conforme os momentos da nossa existência. Mas temos que procurar por esse sentido. E os sentidos ele vai dividir em 4 aspectos, bem interessantes. Um deles ele fala fazer o bem. Ética. Ética quer dizer, isso faz o bem. Não para ganhar medalha, não para ganhar aplauso, não para ter aumento de salário, nem ter férias. Você faz o bem pelo bem, porque você se identifica com a natureza e o mundo, a vida da Terra, que somos a vida da Terra. Não viemos de fora, não vamos para fora. Nós somos a vida do planeta e nós cuidamos, porque cuidar é cuidar de você. Ao você cuidar de alguém, cuidar de uma planta, de um cachorro, de um bicho, de uma pessoa, você está cuidando de você mesmo. Porque você não pode se separar. Eu não conheço uma tesourinha que me separe, aqui estou eu e lá estão os outros. Nós estamos em inter-relação o tempo todo. Uma palavra que um monge vietnamita deu e que eu gosto muito, ele diz, devíamos ter no dicionário a palavra inter-ser. Eu não sou sozinho, eu vivo em inter-relação com tudo que existe, com cada molécula de oxigênio que está nessa sala. Entre as outras coisas. Então, a primeira coisa é que você tenha um propósito de vida que seja maior do que você. Segundo, que tenha autoconhecimento e que tenha autoestima, que goste de você, da bobaginha que você é, dos erros que você tem, das suas fragilidades e das suas forças, sabendo que você é um ser em transformação e movimento. Como diz o Cortella, estamos todos grávidos de nós mesmos. Nós estamos nos reconstruindo a cada dia. Então não se congele e diga, eu sou assim. Não tem um sou assim.
nós mudamos. Lembra quando a gente era bebê? E quando começamos a andar, como era difícil equilibrar, era mais fácil correr do que ficar tentando andar devagarzinho. Nós estamos aprendendo a nos equilibrar emocionalmente, espiritualmente, nas questões filosóficas da vida. É importante. Então é fazer o bem a todos os seres, aqueles que chegarem perto de você, criar harmonia perto de você. O segundo é apreciar a beleza de um corpo humano, a beleza das células, a beleza da natureza, a beleza de uma obra de arte, de uma música. Isso dá sentido à nossa vida, a procura do belo, o descobrimento do belo, nas coisas mais simples. Tem uma amiga minha que ela é cardiologista no Einstein, em São Paulo. Nós estivemos juntas numa palestra e ela estava falando sobre resiliência. E ela falou das hemácias, que se a gente tem no nosso corpo essa capacidade de resiliência, e como as hemácias são bonitas, que quando elas estão na horta, elas estão toda espaçosa, bonita, assim, andando, toda abertinha. Quando vão nos capilares, fica bem apertadinha, pequenininha, toda disforme, né? E depois ela volta de novo a se abrir. Isso somos nós. Passamos por dificuldades, problemas, temos que às vezes nos fazer pequenininhos, temos que até nos deformar um pouquinho para passar, atravessar situações desagradáveis. Mas depois que a gente atravessa, a gente se abre de novo no nosso potencial. Isso é resiliência, capacidade de suportar dificuldades, problemas, insatisfações. Elas existem, mas se em cima de uma insatisfação, a vida nos dá flechadas, né? Aí você pega a flecha, vai para outra em cima e fica lá cutucando. Isso é sofrimento. Dor existe, doença existe. Sofrimento é que você põe por cima. Tirar isto. Mais leve com a vida, mais leve com você, com o mundo, com as expectativas dos outros. As pessoas podem dar para você o que elas têm para dar. A minha superiora, na época da guerra, foi pedir esmolas. Imagine, Nagoya, cidade completamente bombardeada, não tinha nada. Chegou na frente da loja, de uma loja que já estava fechada, e ela e as outras mãozinhas com o sininho na mão, e fala assim, Ho quer dizer Dharma, né? Os ensinamentos. Você vai dar, a esmola que você vai dar não é para a pessoa, é para o ensinamento, que é para aquela igreja, aquela tradição continuar. Ela ficava na porta, o homem lá em cima ficou furioso, pegou um balde de água suja, jogou em cima dela. As outras falam, está vendo? Nós falamos que não era para pedir. Diz assim, vamos agradecer. É o que ele tem para dar. Muito obrigada. Obrigada. Ele ficou muito sem graça, né? A pessoa vai xingar, vai ficar bravo, né? Agradeceu. Um policial aposentado em São Paulo também me contou uma história interessante. Uma dessas coisas que vão atrás lá dos bandidos, mataram um adolescente. E a mãe chega na delegacia. Eles estão acostumados quando a mãe chega na delegacia. A mãe chega e diz, quem matou? Quem de vocês matou meu filho? Foi um de vocês, eu sei que foi. Quem foi? E eles ficam se olhando assim, ninguém fala nada. Aí o cara que tinha dado o tiro no menino disse assim, fui eu. Ela foi lá, deu um abraço nele, disse assim, ai, obrigada, você me salvou. Quem era esse filho? Que ela ficou alegre que morreu, que alguém tirou o monstrinho da vida dela. Não é interessante isso? Não é um olhar muito diferente? Um outro que foi atropelado numa estrada. Nossa, o motorista lá desesperado. Aí o bombeiro começou a mexer no cara e descobriu que no bolso dele estava escrito, não foi acidente, foi suicídio. Ele se atirou no carro. Não é? Essas coisas acontecem. Mas o que eu espero é que ninguém aqui cometa suicídio. E nem facilite ao outro. Que comece a perceber os sintomas quando a pessoa está se fechando. Quando a pessoa começa a se cortar. Quando a pessoa começa, adolescentes, assistindo esses programas, Baleia Azul. Tem outros que é um olhão que põe assim, e que induz a criança ao suicídio. Outro tinha um que me mandaram há pouco tempo, ensinando a se enforcar. A menininha a se enforcar. O que é isso? Que maldade está rolando no mundo? Que ódio é este que nós estamos ensinando criancinhas a se matar? E aí para nós adultos também.
Quem de nós já não pensou em morrer um dia? Eu já pensei. Chega, isso aqui não está dando certo, quero morrer e pronto. Só que eu não tinha. Eu tomei um monte de remédio que tinha em casa. Era tudo antibiótico, eu não morri. Me enchi de antibiótico. Aí fizeram uma lavagem, eu falei, não era para morrer. Aí eu desisti do suicídio. Mas eu acho que não tem que se suicidar. Tem momentos na vida que parece que não tem fim, estou num túnel escuro, não tem saída. É que você não chegou ainda perto da saída. É só caminhar mais um pouco. Resiliência vem disto. Se as hemácias têm resiliência, elas estão aqui em nós. Nós somos como elas, nós suportamos. O insuportável, o chamado insuportável, é só questão de respira e vai. Por isso que eu dei respiração consciente para vocês no começo. A coisa está ruim, está difícil, começa a observar como o seu corpo muda. A tristeza vai fazendo assim, né? O pulmão vai ficando para dentro, os ombros vão ficando para baixo, a cabeça vai caindo. Não, aí você levanta o corpo, trabalha com o corpo, mexe com o seu corpo, vai fazer atividade física, vai fazer alguma coisa que estimule, né? E você consegue sair de estados alterados de consciência, né? A meditação não é estado alterado, é o estado natural, que é neutro. Os outros são alterados. Então ele vai falar do bem, da beleza, e ele vai falar de outra coisa que é restauração. Restauração ao uno, a unidade. O que divide e que separa é chamado de dois, de onde vem a palavra diabo. É o que divide e o que separa, eu e o outro. O meu partido e o partido do outro, o meu time e o time do outro. Colorado e Grêmio. Um não vive sem o outro. A farra é essa. Eu sou do Colorado, eu sou do Grêmio. Oba, vamos para o jogo. Odeio você. Mas se não tiver outro time, no meu time não tem graça. Vai ser um time sem graça. Vai jogar sozinho. Grêmio joga com Grêmio, Colorado com Colorado. Que coisa mais sem graça. A gente cria essas situações para ficar divertida a vida. E não para você desenvolver ódio e raiva. Partidos políticos, que maravilha, que tem uma porção, democracia, eba! Qual será que tem afinidade comigo? Eu tenho que olhar. Qual pessoa que tem afinidade comigo, que pensa parecido comigo e que quer um bem maior do que eu mesmo, né? Então tem, além disto, a unidade, que se opõe ao duo. Você veja, a quem interessa um país dividido? Hein? Vamos pensar bem internacionalmente? A quem interessa uma equipe que briga entre si? Vocês têm equipes, né? Imagine que entre alguém e comece a intrigar vocês com a sua própria equipe. O que acontece com essa equipe? Ela desaparece. Para quê? Porque alguém está querendo entrar, né? Por que estão fazendo isso? Qual a intenção de um país todo dividido? Que intenção tem as empresas armamentistas em querer que a população do mundo esteja armada? Você imaginou uma pessoa que nunca deu um tiro na vida andar com um revólverzinho aqui do lado? Vai ser morta pelo seu próprio revólver, né? Porque não vai saber usar. Então, são coisas assim que a gente fica pensando, o que está acontecendo, gente? Por que estão querendo estimular tanto ódio, a raiva? Nós podemos ter pontos de vista diferentes, que riqueza, como a doutora falou aqui no começo, a doutora Lúcia, como é que a ciência cresce pela pesquisa, pela dúvida, por pensamentos que se opõem e que, será que é isso mesmo? Vamos testar, vamos pesquisar, porque não concordamos, precisamos comprovar que é verdade. E não vamos ter ódio do outro que pensa diferente. E às vezes, até em Davos eles dizem que mais importante é o dissenso e não o consenso. Todos concordarmos não é muito bom. Que bom que pensamos de formas diferentes. Que bom que podemos ouvir crítica, hein? Ouvir e refletir sobre questões críticas que fazem sobre nós. E não dizer, quem me criticou não presta, não quero ouvir. Porque só quem é do meu time, quem pensa como eu, que é bom. Então a gente virou Estado Islâmico, né? Vão cortar as cabeças e pôr fogo em quem é diferente de mim. E isso não é o caminho, né? O caminho é da harmonia e do respeito, da convivência, de formar times vencedores,
Times onde a gente tem confiança de passar a bola para o outro, porque sabe que eu pego e levo adiante. Estive falando esses dias lá em São Paulo com o pessoal que trabalha com enfermagem em centro cirúrgico. E a moça dizia assim para mim: monja, a gente vive assim na ponta da lâmina. A coisa é por cada segundo. Você tem que primeiro ver que o equipamento está todo correto, que está tudo esterilizado, que a sala está perfeita, a instrumentista tem que pôr o instrumento certo, na hora certa, na mão do médico. E tudo tem que funcionar no milímetro do segundo. Ela disse: quando eu chego em casa, meu marido diz: calma, filha, nós não estamos na sala de cirurgia. Porque ela leva aquilo para casa, né? Está na hora, está no segundo. Porque a vida não é assim, não é um segundo que acaba. Está vivo ali, pá, morreu. Estava vivo e morreu. Eu adoro quando as pessoas dizem para mim: meu parente, eles vêm pedir enterro para mim, se vocês precisarem, um dia eu faço. Vieram perguntar, vieram dizer assim para mim: monja, meu parente morreu de repente. Ah, foi, como é que foi esse de repente? Não, estava no hospital há um mês. Aí foi de repente, tá. Eu estava falando com ele, estava vivo, aí de repente morreu. A gente morre assim, de repente. É legal. Meu professor dizia assim, porque algumas escolas dizem, né, ser humano é o topo da pirâmide, então quando você tem que renascer humano, se você não fizer coisas boas, você vai renascer bicho, né? E ele dizia assim: se eu renascer boi, eu vou ser um boi feliz, porque eu nunca vou me lembrar que eu fui monge. Eu vou mugir e viver no campo muito alegre. E quem disse que ser humano é melhor que boi? Nós, humanos. Nós colocamos valores nos tipos de vida que existem. Mas a vida em si, ela não tem este superior e esse inferior. Porque nós vivemos nessa trama da existência em que um depende do outro. Não vivemos sem as outras formas de vida. E eu acredito, sabe em quê? No DNA humano. E porque o DNA humano quer sobreviver, ele começou a ficar muito politicamente correto. Vou cuidar do meio ambiente porque eu percebi que se o meio ambiente não tiver cuidado, eu, humano, desapareço. Uma médica do interior de São Paulo disse para mim assim: monja, a senhora já levantou a bandeira do não veneno? Eu falei: como assim? Se uma casa que não tem barata é uma casa que tem veneno e que as crianças vão ter câncer. Então é melhor ter barata em casa. Ou seja, pare de pôr tanto remédio nas suas casas, tanta asepsia, porque você pode causar doenças com excesso de venenos na casa, na terra, na água, no meio ambiente. Ela diz: é preciso ter contato. A gente afasta a barata, sabe com o quê? Com cravo, com canela, com louro. Não com inseticida, porque a inseticida entra em você. Tudo que a gente usa entra em nós, entra no nosso sistema. Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado. Então, como é que estamos cuidando de nós, das nossas casas, dos nossos pacientes, dos nossos filhos, dos nossos amigos? Estamos pensando com um olhar maior ou pensamos pequenininho, que agora eu não quero aqui? Isso não traz felicidade, isso não é inteligência espiritual. Existem vários tipos de inteligência, para a música, para a medicina, dentro da medicina das várias especialidades, existem vários tipos de inteligência. E existe uma coisa que é comum a todos, que nós vamos chamar de inteligência espiritual, temporariamente. Então, vai fazer o bem, vai pensar na beleza, vai recuperar, restaurar. Não se fala de justiça restaurativa. Vamos restaurar relacionamentos, vamos restaurar o nosso olhar que vê o todo como todo, que pensa no coletivo, que trabalha em harmonia com o coletivo, não em luta, em briga, mas em harmonia, em respeito. E o terceiro, o último, o quarto aspecto é a procura da verdade. Vocês não são cientistas? Vocês não estão procurando a verdade? Isso dá sentido à nossa vida. Procurar o que é a verdade. Qual é o seu eu verdadeiro? Qual é a verdade da existência? Qual o sentido da sua vida? Em japonês tem até um autor que escreveu um livro que chama Ikigai. O que faz você se levantar de manhã? O que estimula você a viver? Se não tiver nada, lembre-se que você vai acordar para ir ao banheiro.
isso já está bom. E se você conseguir ir ao banheiro sozinho, agradeça. Porque tem muita gente que não consegue. São coisas simples, sabe? Eu vou me levantar de manhã porque eu tenho uma obra social, eu sou um ser do bem. É muito egoísta às vezes, sabe? A gente tem que tomar cuidado. Gente que é muito bonzinho pode ser um perigo para o mundo. Conhece o bonzinho que atrapalha? Eu quero te ajudar. Como eu sou boa, eu ajudo. Eu sou boa, já está um pensamento errado. Ó. Não tem um eu que é bom, tem uma ação adequada. O que é o discernimento correto? É isso que nós temos que desenvolver. Porque se desenvolvemos o discernimento correto, significa o quê? Sabedoria. E sabedoria não existe sem compaixão. Dizer que uma pessoa é muito sábia, mas ela é seca, fria, ela não é sábia. Uma pessoa que é muito boa, mas que não tem sabedoria, também não serve para nada. Nós temos que ter os dois aspectos combinados. A sabedoria, que vem do conhecimento, conhecer apenas não é suficiente. Estive falando com o Mário Sérgio Cortella, a gente vai lançar um livro ano que vem, dialogamos, e ele dizia assim para mim: monja, conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. Eu fumei por muitos anos, eu conhecia e sabia que fumar não fazia bem, mas eu continuava fumando. Eu falei, até um dia que você ficou sábio e parou, né? É verdade. Mas conhecimento apenas não é sabedoria. O que nós precisamos acessar é sabedoria. É uma coisa que vai mais do que conhecer. Eu conheço e faço o que a respeito? Como que eu vivo a minha vida? Se eu gosto de ser amada, se eu gosto de ser acolhida, se eu preciso que as pessoas me reconheçam e reconheçam meus pareceres e as minhas ideias, eu tenho que ouvir o outro e reconhecer o outro. O diálogo é a base de uma cultura de não violência ativa. Então, eu vim falar com vocês um pouco sobre isso. Eu faço uma campanha contra o suicídio, uma campanha dizendo que a depressão existe, sempre existiu, não é uma coisa de agora, e que nós podemos curar. Nós podemos encontrar meios de cura das depressões. Então, não precisa só ir afundando, porque isso também é um pouco egóico. Eu sofro mais que os outros, eu sou mais sensível que os outros. Você é sensível e a sua dor, claro, é a maior de todas, porque é a sua. Mas o que você faz com isso? E a quem você vai pedir ajuda? Outra coisa que esse professor fala que é muito importante, termos amigos confiáveis. Pessoas a quem eu confio. Pessoas que eu posso pedir apoio, que eu posso conversar com elas. Então, que vocês possam formar equipes fortes, coerentes com seus votos e seus princípios. E que possam ajudar muitos seres no seu processo de vida-morte. Alguns que se recuperem e alguns que possam morrer, sentindo-se acompanhados e cuidados, não abandonados, porque eu não posso fazer mais nada. Eu ainda posso fazer. Eu acompanho você até o seu trenzinho ir embora. Não está a minha hora ainda de tomar esse trem, mas eu digo bye-bye para você também. Muito obrigada. E vocês têm um médico monge, você já viu que absurdo? Eu falo para ele, como é que você vai conseguir ser médico e monge? As duas coisas vão exigir tanto de você. Ele disse que dá conta, nós vamos ver. Obrigada. Você tem alguma coisa a dizer, Iaco-san? Tem assim, fale. Sua turma, esse é o povo aí, você fala com o seu povo aí. Bom, sensei, para quem não me conhece, eu sou aqui na USPA, eu sou o professor André Silva, há 2 meses, e na comunidade eu sou monge Iaco-san, como a Aroshi disse, e gostaria imensamente de agradecer primeiro a Aroshi, a ideia da Isadora e da Lúcia, porque, as palavras da Aroshi falam por si só, né? Eu acho que a única coisa que eu tenho a dizer é a audácia minha, falar depois da minha professora,
mas que tudo que a Arushi nos trouxe nessa hora de fala possa reverberar por mais nos nossos locais de trabalho, nos nossos departamentos. E, inclusive, onde eu estou situado, na saúde coletiva, tem colegas aqui, Mônica e Diane, e que a gente leve, então, esse espírito de cooperação, de interser, como o Thich Nhat Hanh fala e como a Arushi falou, que a gente possa levar, então, esse espírito, esse alento para os nossos locais de trabalho. Então, agradecer em nome da Arushi, agradecer em nome da comunidade, agradecer em nome da UFSPA. Muito obrigado. Agora, eu só vou contar porque que a gente atrasou. Eu fui fazer uma palestra que disseram que era em Gramado, mas não era em Gramado, era no meio do mato. Numa casa chamada Wilfrido, não sei se algum de vocês conhece. E era longe, longe, longe. E elas foram me buscar. E quando elas me pegaram na casa, em vez de você voltar para Gramado, você vai pelo outro lado, que é mais perto. Era pedregulho até não poder mais. Nós quase atolamos no pedregulho. Eram ladeiras e coisas assim, bem terrível. A gente pensou que estava num rally. E por isso acabamos nos atrasando para chegar aqui. Eu peço desculpas, porque nenhuma de nós sabia esse caminho, porque era bonito e pertinho. Era pertinho, mas era tumultuado. E outra coisa que me aconteceu ontem, que eu achei muito interessante, eu estava em Gramado, fui passear, comer chocolate, comprar chocolate, visitar a igreja de São Pedro, já estava me achando o máximo lá, né? Porque eu estou criando uma ordem religiosa, já estava me sentindo São Pedro, né? Fundador da igreja, é comigo mesmo, né? E toda alegria, entrei, sentei no banco da igreja, sentei de um lado, ela sentou do outro, a monja que estava comigo, a monja Kokai de São Leopoldo, ela tem um grupo de prática budista em São Leopoldo, ela sentou naquele banco, aqui o corredor, o altar ali na frente, e eu resolvi sair para o outro lado. Quando chego, fomos para um restaurante, pedimos um fondue, o fondue não chegava, eu precisava ligar para São Paulo, peguei minha bolsa, cadê o celular? Sumiu. É gostoso, não é? Será que roubaram? Deixei no banco da igreja? O que aconteceu? Pessoa em São Paulo, né? Porque é um iPhone, o iPhone você pode rastrear, né? Então, eu liguei para São Paulo, para um aluno meu, para rastrear, você sentar no Boulevard São Pedro. Saí correndo, fui no Boulevard São Pedro, elas correu atrás de mim, procuramos pela rua toda, nada. Aí voltamos, e a comida chegou, quem é que tem vontade de comer, né? O celular sumiu. Mas vamos comer, tudo bem, sou monja, sou zen. E aí aconteceu uma coisa mágica, ele rastreou e deixou lá, se alguém encontrar esse celular, que telefone para o número da monja. Não levou muito, telefonaram para ela. O celular está aqui. Aí ela foi lá no Boulevard São Pedro, lá, e tinha uma pessoa que estava com o celular, que devolveu. Ela foi correndo, voltou nisso, tinha chegado. Sabe aquela coisa assim de fondue, tinha uma pedra com sal. Na hora que a pedra quente chegou, ela saiu correndo. Eu falei, bom, vou comer sozinha, né? E fui comendo até que ela voltou muito alegre. Quando ela voltou bem alegre, bem vermelhinha, disse assim, agora sim, podemos comer. E eu fiquei muito alegre, porque correu na nossa mente o pensamento de ladrão. E ela disse assim, quem sabe, monja, abriram a sua bolsa, tiraram o celular, abriram, fecharam, tiraram, porque é habilidade, né? E a gente ficou tão contente de saber que as pessoas em Gramado são honestas, são corretas. Encontraram o celular e devolveram o celular. E que a gente precisa confiar mais em nós, humanos. Estão nos enchendo a cabeça de bobagem, dizer que o ser humano não é confiável, que o ser humano só rouba, que o ser humano é inimigo do ser humano. Eu acho que não é bem assim. E a última historinha é esta agora. Eu gosto de contar a história. Eu estive na PUC de Curitiba, eles estão instituindo a meditação para professores, para o corpo administrativo, para todos, né, para alunos também. E na abertura desse evento, me chamaram e do meu lado tinha um monge cisterniano. Este monge tem um templo, é o abade de um templo ali nas cercanias de Curitiba,
E ele contou a seguinte história. Ele é judeu de Nova York. E ele se converteu ao cristianismo, é um padre católico, um monge católico. Ele disse assim que na época da Segunda Guerra Mundial, os nazistas gostavam de fazer muitas experiências com seres humanos. Eles estavam questionando o que era o primeiro ímpeto do ser humano. Seria sexo ou comida? Então puseram homens numa gaiola, mulheres noutra gaiola, peladinhos, e depois resolveram abrir as gaiolas, e na frente tinha um banquete, que eles estavam todos com muita fome, e falaram assim, vamos ficar observando, a gente abre as gaiolinhas e vamos ver se eles vão querer fazer sexo ou comer primeiro. E ficaram muito surpresos, porque eles saíram das gaiolas e se abraçaram chorando. O primeiro impulso é a empatia. Eu sinto a mesma dor que você e te quero bem. Não preciso fazer sexo com você e não preciso comer, mas podemos nos acalentar. E é isso que eu acho que nós precisamos não deixar morrer em nós, a capacidade de nos acalentarmos mutuamente. Muito obrigada.